manda os vídeos lá pro pastor, tá escrito aí, você sabe qual é o nome dele. Manda todos os vídeos de... Deixa pronto aí que eu seleciono. Só abre aí e deixa selecionar. Quando você falar aí, tá valendo, viu, Jonas? Shalom, queridíssima. Shalom, queridíssima família Dínamos. Aqui estamos para mais um Dínamos Cast. Dessa vez, com um convidado ilustríssimo, um convidado muito especial. A gente tem a honra de estar recebendo aqui hoje queridíssimo João Paulo do movimento, líder do movimento Céu na Terra. Fala com a galera aí, João. Fala, galera, boa noite. Boa noite para você que está nos assistindo agora. Estou aqui em Goiânia com a galera da Dínamos e é uma honra para mim estar com vocês. Poxa, João, é uma honra muito grande para a gente receber você, cara. Quero que se sinta à vontade, sinta-se em casa. Somos uma família, né? Afinal de contas, cara, temos a mesma fé, servimos ao mesmo Deus, somos membros do mesmo corpo. Eu queria começar te perguntando, João, para a galera até se familiarizar, cara, com o seu ministério, com aquilo que você acredita. Cara, quem que é o João Paulo? No que o João Paulo acredita? O que move o João Paulo? O propósito, o chamado dele? Como que ele enxerga a vida cristã? Fala um pouco disso pra gente, meu brother. Bom, me chamo João Paulo, eu tenho 23 anos, sou lá de Brasília. E eu acho que o que me define... eu sei que isso é clichê e eu sei que isso define todo cristão, mas eu não posso fugir de declarar isso, que o que me define é Jesus, o amor que ele tem por mim. E é isso, eu sou um cara apaixonado por Jesus que tenta transmitir isso para as pessoas, conduzindo o máximo de pessoas ao conhecimento de Deus, através da pregação do evangelho, do evangelismo. Nós temos um ministério de evangelismo e missões chamado Céu na Terra, uma escola de evangelismo também, que é a Escola 2414. E lá em Brasília nós nos organizamos, nos movemos semanalmente pregando o evangelho e indo atrás das ovelhas perdidas do Senhor. Uau, cara, amém. João, você é um cara que eu enxergo como uma das maiores autoridades que a gente tem hoje na nação, cara, nesse assunto que é o evangelismo, cara. E uma curiosidade que eu tenho, olhando para trás, nesses últimos 1 ano e meio em que a gente passou por esse período conturbado, né, cara? Pandemia, cara, como que ficou o evangelismo nesse período? Deixou de acontecer? Continua acontecendo? Como ele aconteceu, cara? Se continuou, né? Deus nunca para de trabalhar. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, Deus tem um desejo, ele nunca para de realizar esse desejo. Agora, Deus se move de formas diferentes, distintas, a partir dos tempos e estações. Os tempos e estações não tocam a identidade de Deus, ou seja, quem Deus é não muda, nunca. Deus, a sua palavra. Amém. Mas as estações e tempos mudam a forma de Deus se mover, e portanto da igreja também. Certo. Como o evangelista é um braço da igreja, certo, e a igreja não para, nós também não paramos. Mas, certamente, caminhando aqui nesse entendimento, nessa linha de raciocínio, nós interrompemos a forma como nós utilizávamos para irmos atrás das ovelhas perdidas do Senhor. Perfeito. Então, a forma do evangelismo, da evangelização do movimento Céu na Terra mudou, mas os frutos continuaram a ser gerados. Amém. Então, assim, nós vimos muitas conversões durante o tempo de pandemia. Amém, cara. Num período lá, a pandemia, cara, tinha gente convertendo. Jesus. Agora, assim, obviamente, não no mesmo número. E toda terça nós tínhamos ali, no mínimo, 30 conversões por reunião Céu na Terra. Uau! Era muito. Porque é um rodízio muito grande, né? Não é uma igreja. Então, assim, quando eu conto o número de conversões, não tem como comparar com igreja, porque a igreja tem um público, né? Cara, então, e tem aquela coisa de... Até desculpa interromper, João, mas só um parênteses, cara. O Céu na Terra é um movimento onde vocês se reúnem principalmente em praças, espaços abertos, né? Cara, isso imagino que tenha facilitado muito, né? No período pandêmico, né, cara? A reunião de vocês. Sim, né, cara? Na pandemia a gente não se reuniu lá na praça, na terça-feira.
Nós vamos voltar a nos reunir daqui 2 semanas. Ah, cara, uau, tá chegando, hein? Tá chegando, frio na barriga. Tá doido, orem pela gente. Amém, amém. Agora, nós continuamos a nos mover nas ruas evangelizando. Certo. Na rua mesmo, tipo, daquele modo mais tradicional, antigo. 1 a 1, X1. Aham. Olho no olho, aborda a pessoa, cara, e vai deixa indo. Deus te usar. Agora, nós retornamos desde agosto os evangelismos em baladas e bares, festas de Brasília. Cara, que legal, hein, João? Como que funciona isso, cara? Vocês se juntam e vocês falam, cara, hoje é a boate X e a boate Y, a galera tá treinada, sabe o que fazer e vocês vão. Nós temos um time grande de evangelismo, talvez 80 pessoas, só que dos 80, uns 30 fazem parte do grupo de evangelismo em baladas, em boates. Certo, cara. Mas tem sempre um grupo vai um que é outro especializado nisso. Exatamente, Que legal, que é um tipo cara. de evangelismo diferente. E aí, nós selecionamos as principais baladas de Brasília e a gente leva uma equipe ou 2 para essas baladas para evangelizar. Cara, uau. E é o acontece. one-to-one ali, cara. Não, galera... é 1 a 1. É, uau. É na hora ali a parada Qual acontece. que foi a história mais louca que já aconteceu numa dessas, hein, João? Que te vem à mente aí? Cara, eu vou contar a primeira vez que eu fui, Por favor. resumindo, né? Primeira vez que eu fui na balada pregar, eu tava olhando pra uma menina e eu senti muita compaixão dela. Muita, muita compaixão. E eu senti como se ela fosse minha irmã. Uau. E aí eu tive o discernimento mesmo que era uma compaixão. E é esse sentimento que a gente tem que ter pelos nossos irmãos em Cristo. Compaixão e também do perdido, né? E aí eu senti o que talvez Jesus sentiu olhando para a multidão com fome. Em Marcos 7. E aí eu tô olhando para ela, ela tá dançando, ela tava tocando um funk. E ela tava tipo assim, dançando intensamente, dançando até o chão, pá. Eu tô olhando para ela assim, ela na minha diagonal assim, tô olhando para ela de perfil. Eu comecei a orar, Espírito Santo, eu oro para que ela tenha um encontro contigo. Só que a minha oração não era para que ela tivesse um encontro com Jesus ali naquela noite. Até porque era a minha primeira vez lá, eu estava ansioso, eu estava inseguro, com vergonha. Então eu falei, Deus, pegue ela algum dia. Aí o Espírito Santo falou bem assim, eu quero encontrar ela hoje. Uau. Aí o meu coração acelerou, tu. Aí a mão começou a gelar e eu, meu Deus, ele quer encontrar ela hoje. E aí o Espírito Santo falou bem assim, não falou não. Tô olhando para ela, aí eu vi em cima dela uma placa como se fosse do Outback. Aquelas placas vermelhas, fluorescente. Placa do Outback, assim, em cima dela. Em cima dela, tipo aberto, fechado, open, Um close. sinal, assim. Um sinal. Aí tava escrito assim, pura. E ela dançando funk, isso não fez sentido pra mim, né? Ali em 2018. Eu olhei pra ela assim, olhei pra placa assim, uma visão, né? Quando eu li pura, eu levei um susto. Eu, pura? Aí o Espírito Santo falou bem assim, ela é pura como uma flor no meu jardim. E ela precisa saber disso hoje. Uau, João. Aí eu, tá, mas como é que eu vou falar isso pra ela? Né? Aí o Espírito Santo falou bem assim, você tem que deixar de lado agora a sua vaidade, a preocupação com a sua reputação terrena. Eu quero te usar para que ela saiba disso. E aí na hora me veio a passagem de 1 Coríntios 9, quando Paulo diz, fiz-me de louco para ganhar os loucos, sábio para ganhar um sábio, judeu para ganhar um judeu. Aí eu tô olhando para ela assim, e eu, no meio de tanta informação, né? Muita informação. Muita. Né? Aí eu pensei, velho, mas como é que eu vou me fazer de louco? O que é me fazer de louco para ganhar ela aqui agora? Aí o Espírito Santo falou bem assim, ela tá dançando. Cara, já vi onde isso vai dar. Aí eu falei, meu Deus, não é possível. E aí o Espírito Santo falou, aí você vai ter que fazer. Aí, resumindo, quando tocou um house, tava tocando um house, uma música eletrônica, eu respirei fundo e eu fui. Aí eu vou resumir muito, eu já contei essa história algumas vezes. Eu dei uma dançada lá com ela rapidamente, assim, uns 3 segundos. 3 segundos não, uns 15 segundos. Chamou a atenção dela, Chamei a atenção conectou dela ela com a contigo. dança. Aí eu falei pra ela, eu posso conversar contigo lá embaixo? Porque tinha muito barulho. Ela falou sim.
Aí nós descemos pela escada, eu descendo pela escada, o Espírito Santo me disse, o nome dela é Gabriele, mas eu chamo ela de Gabi. E aí o Espírito Santo falou comigo, ela já ouviu minha voz e eu a chamava ela de Gabi. Ela já ouviu a minha voz chamando ela de Gabi. Cara. Quando eu desci pelas escadas, eu tô olhando para ela, tô olhando para mim, ela meio sem entender o que estava acontecendo. Eu respirei fundo, eu falei, Gabi. Aí ela olhou assim, como você sabe meu nome? Que é stalker aqui. Aí eu cravei o olho bem no fundo do olho dela, eu falei bem assim, eu não te conheço, você não me conhece, nós nunca nos vimos. Mas eu tenho um amigo que te conhece, ele está interessado em você. Uau. E aí eu usei o quê? Ela tá numa balada e, tipo assim, ela tinham muitos meninos que chegaram nela e chegam nela, né? Aí eu falei, eu vou falar que eu tenho um amigo interessado nela. Vou, tipo assim, fingir que tô fazendo um filme de alguém. Certo. Eu falei, eu tenho um amigo interessado em você. E, não, eu tenho um amigo que tá interessado em você, que é teu amigo também. E ele me disse que ele te ama muito. E que você é como uma flor no jardim dele. Que isso. Ela meio que riu assim, tipo, sem acreditar. Aham. Qual o nome dele? Aí eu olhando pro olho dela, eu falei, o nome dele é Jesus, o Espírito Santo. Eu sou cristão. Aí eu contei tudo que tinha acontecido minutos antes, da visão, pá. Falei, o Espírito Santo me trouxe aqui porque ele tem saudade de você. E ele me disse que ele te chamava, na sua infância, de Gabi. Você já ouviu a voz dele te chamando de Gabi. Ela começou a chorar. Eu disse para ela que tinha tido essa visão. Falei, você é como uma flor no jardim de Jesus. Ela começou a chorar mais ainda. Ela me contou, João, um dia depois, nós saímos, ela falou, João, nessa semana eu estava me sentindo muito impura. Muito impura, muito usada, muito... Porque eu tinha um sonho de casar virgem, porque eu nasci na igreja. 3 dias antes de você ir na balada, 3 dias antes daquela noite, 4 dias atrás, porque ela contando um dia depois, né? Eu tinha perdido minha virgindade com um menino que eu achava que iria me casar. Mas ele terminou comigo um dia antes, anteontem, um dia antes da balada. Então eu estava me sentindo sujo, impuro, usado. Cara, assertivo. Então a palavra veio de encontro ao que ela estava sentindo. Cara. Uau, João. E essa é uma história, cara, do que vocês vivem nessas idas, cara, para baladas, para festas em Brasília, com o intuito de evangelizar. Cara, são várias. Cara, que incrível. A gente poderia ficar aqui até amanhã, cara. Contando as histórias, são várias. Ouvindo essas histórias. Eu tenho certeza que, pô, que você deve ter uma coleção de histórias tão surpreendentes quanto essa, né, cara? Jesus é digno. Eu queria aproveitar, cara, para te perguntar, como a gente tá falando dessa parada do evangelismo, sobre o seguinte, cara. Você acredita, como você enxerga essa coisa do ministério do evangelismo, cara? Sim. Você acredita que tem gente que foi chamada para evangelizar, que todo mundo foi chamado para evangelizar? Sim. Como que isso funciona? Tem gente que tem um impedimento mais forte para isso? Porque eu percebo, cara, tipo, às vezes tem gente que entra em uma de falar, pô, o João Paulo é evangelista, eu não sou. Eu, cara, pô, pregar o evangelho eu tô fora, tá ligado? Como que funciona isso daí, cara, para você? Veja, antes de Deus instituir os 5 ministérios, apostólico, evangelístico, ministério do profeta, pastor e mestre, antes dele instituir esses 5 ministérios, Jesus, ele declarou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aos seus 12 discípulos. Então a ordem para o ide, a ordem para a pregação do evangelho nasceu antes do nascimento dos 5 ministérios. Perfeito. Cara. Se a pregação do evangelho é do evangelista, faz parte do ministério do evangelista e só, não faz sentido ir de ter nascido anos antes. Porque os 5 ministérios, o entendimento dos 5 ministérios, nasceu 6 anos depois de Jesus ter subido aos céus. Perfeito. Então, 6 anos antes, o ID já estava acontecendo. A E igreja já mundo. estava evangelizando. Todo mundo. Naquela época, não existe o entendimento do papado que tem hoje na igreja evangélica também. Porque é a igreja evangélica, mas existe o entendimento
católico até hoje impregnado na mente de muitos cristãos evangélicos. E dá para falar de muita coisa. Naquela época não existia a Igreja Católica Apostólica Romana. Não tinha o cara mais especial, Não. ungido, separado. Não. Era todo mundo estava Todo vocacionado. mundo, sim, todo mundo entendia que eles mesmos eram sacerdotes do seu relacionamento com Jesus. Eles entendiam o seu sacerdócio, né? O Perfeito, sacerdócio de Cristo, aliás. Então, assim, então toda a igreja já evangelizava. Eles não pensavam, não, o evangelismo é para o evangelista. Aham. Então, todos têm um chamado para pregar o evangelho e evangelizar. Agora, obviamente, o evangelista ele tem uma facilidade maior. Aham. Mas não significa que o cara que não é evangelista não pode viver grandes coisas com Deus. Saquei, cara. É Entende? como se a gente tem um grupo de pessoas que eles têm essa vocação, então eles conseguem fazer isso com mais efetividade, com Sim. mais facilidade, talvez até com mais prazer. Sim. Mas, cara, é uma missão de todo mundo. Claro. Todos os cristãos Todos. devem evangelizar. Todos. Todo mundo tem que aprender a evangelizar, então. Claro. Cara. Todo mundo tem que saber como Com fazer certeza. isso. E vou além, o cara que não é evangelista ainda mais, porque ele não tem a facilidade. Entendeu? Pra galera entender é o seguinte, o evangelista ele tem uma unção. Eu vou usar isso daqui. Unção não. Ele tem uma vocação. Uma vocação que facilita ele evangelizar na rua. Perfeito. O cara que não é evangelista, ele não tem a vocação, mas ele tem unção. É uma unção. A unção de Isaías lá, ungir para Amém. pregar, curar, limpar os leprosos, saciar a fome do... Tem o Espírito Santo, Oxe, tá acabou. contigo, acabou. Isso. A diferença é que ele não vai... Isso é bom se a gente olhar para o outro lado. Ele não vai ter como se esconder por detrás ali do talento. Que ele não tem. Então quando ele vai à rua, se aconteceu, o Espírito Santo moveu completamente. O evangelista não. Ele pode tentar se apoiar no seu talento e não depender do Espírito Santo. Cara, pô, por aí. incrível. Incrível, muito bom isso, João. Cara, eu assim, confesso que a minha vontade é a gente ficar trocando ideia aqui, ó, cara, até amanhã. Vamos lá. Mas Acabou o nosso a tempo gente volta. Mas como o nosso tempo é curto, meu brother, Aham. eu queria fazer uma última pergunta pra você, cara. Eu acredito que tem muita gente ouvindo esse podcast. Sim. Alguns deles se identificam como evangelistas, outros não. Mas eu tenho certeza, cara, que a gente tem uma parcela significativa de pessoas que hoje, cara, elas não estão evangelizando, sabe, cara? Sim. Talvez elas já evangelizaram no passado, talvez elas até tenham essa vocação, mas pararam de evangelizar. Cara, pra pessoa que hoje tá estagnada, cara, no âmbito do evangelismo, o que você diria pra esse cara, velho? Por onde voltar a evangelizar? Ou por onde começar? Sabe, cara, como ligar de novo essa paixão pelas almas, cara? Eu vou puxar essa última frase que você citou, na verdade, essa última pergunta. Como voltar a ter essa paixão por almas? Eu vou utilizar essa pergunta para responder a sua primeira. Excelente, cara. Se o cristão amar o perdido, se compadecer dele, ele não para de pregar. Obviamente, aqui eu não estou dizendo que você vai pregar o evangelho todo dia. Eu não prego o evangelho todo dia na rua. Eu não conheço ninguém que prega o evangelho todo dia na rua. Jesus não pregava todos os dias na rua. Tinha dia que ele tirava só para o monte. Tinha dia que ele só estava na sinagoga. Mas você não vai parar por longo tempo. Porque você tem esse amor, essa compaixão dentro de você. Que é algo que grita, que te motiva, que te leva ao perdido. É o combustível. É o combustível. Então, não tem como você ter essa compaixão dentro de você e você não pregar. Agora, como ter essa compaixão? Além da oração, além da leitura da palavra, nós temos um terceiro caminho, que é um caminho que eu utilizo muito. Toque no perdido. Toque no leproso. Qual a diferença do fariseu para o cristão? É o amor, porque o fariseu lê a Bíblia, a Torá, ele ora, ele jejua, e muito mais do que todos os cristãos, eles louvam e eles vão à sinagoga. Boa parte dos crentes hoje, da igreja brasileira, oram, leem Bíblia, jejuam, vão à igreja e louvam. É igual ao fariseu. O que vai mudar?
O fariseu não tem amor para com aquele a quem ele adora. Nós amamos a Deus e por isso oramos, lemos Bíblia, louvamos, jejuamos e vamos ao culto. O fariseu ele não ama a Deus, mas ele faz tudo isso. Uau. Então essa é a primeira diferença. E a segunda é que o fariseu não ama o perdido, isso. Ele não ama as pessoas. Tanto é que ele se esconde por detrás da lei para não amar. Jesus ele vem e diz: guarde, fique com o princípio de guardar o sábado. Mas se tiver um perdido na rua clamando por socorro, o seu sábado vai ser com ele. O seu sabático é com ele. Então ele joga o amor acima da lei. Cara. Então, como amar? Toque no leproso. O fariseu não toca, ele só vê de longe. Então, por exemplo, você que já tem uma inclinação para amar o morador de rua, aí cada um tem um contexto, né? Se você é jovem, não é casado, você vai ter uma facilidade para fazer isso que eu vou te falar. E o casado também pode fazer isso, mas o solteiro tem uma facilidade maior. Se você é jovem, tira um dia e senta com o morador de rua e fica lá 3 horas conversando com ele. Não prega, não fala que você é crente, só escuta ele. Você vai ser abastecido por amor, você vai se compadecer. E se isso não acontecer, você já vai ter um discernimento. Eu sou um fariseu. Uau! Porque eu não senti nada conversando com ele 3 horas e vendo ele nessa situação. Aí você já vai para o seu quarto se arrepender e refazer o caminho que você perdeu lá atrás. Porque em algum momento você perdeu. E aí você faz isso com a prostituta, você faz isso com o seu avô que está acamado, que ninguém quer saber dele. Vai lá nele. Juntou coração e palavra, você vai amar. Uau, cara. Nossa. Muito forte, Eu vou pregar isso, foi forte. Cara, eu até muito forte. Aqui. Eu fui ministrado falando isso com vocês. Uau, cara. Glória a Deus. Porque eu também. Foi algo novo. Uau, cara. Eu vou pregar isso hoje. Espero que quem tá ouvindo tenha sido tão ministrado quanto eu fui, viu, João? Não, porque, eu fui cara, também. Uau, cara. Se foi, valeu a pena, Os viu? Os dois. João, cara, muito obrigado pelo seu coração, cara, pela sua disposição. Tô ansioso para assistir agora, cara, nosso momento aí de ministração, chapação. Vamos chapar o coco. E tamo junto, cara. Muito obrigado por tudo. Quer mandar um último recado pra galera? Foi uma honra. Que Deus abençoe vocês e que vocês vivam o evangelho nas ruas. Tamo junto. Amém. Valeu. Valeu, família Dínamos. Bora, é nóis.